Boa noite, Diego. Boa noite a todos de casa. O Brasil perdeu. O Brasil perdeu. Pela primeira vez, o Brasil perde na fase de grupos desde 1998. Isso significa que a próxima derrota será apenas na final contra a França. Olha, a gente já tinha avisado aqui no programa anterior que as pessoas vestidas de uniforme de Camarões eram de fato a equipe de Camarões e não Camarões de verdade, como a gente deixou explícito e muita gente, inclusive, não havia percebido. A gente alertou isso aqui. Poucas pessoas perceberam, mas acho que perceberam o suficiente para eliminá-los. E o Brasil acabou passando em primeiro, mesmo perdendo. O que deixa aí, claro, o nível do grupo, que é esse grupo aí de Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia. Foi um excelente jogo para sair para beber com estranhos e não precisar olhar para o jogo. Pois é, isso que é legal, Diego, porque a seleção, ela mostra que ela pensa no torcedor também. Ela não tá ali só pensando nela. Então, às vezes, você quer ver um jogo, mas você não quer ver o jogo. Às vezes, você só quer ficar bêbado em um lugar, falando sobre aí seus segredos completamente constrangedores na frente de pessoas igualmente bêbadas, enquanto tá passando um jogo ali atrás. Pois é, Nathan, o Abubakar, após fazer o gol, chegou a ser expulso por tirar a camisa. Isso, inclusive, é uma regra que eu acho que não deveria valer a pena. Porque vamos combinar aqui. O jogador, o Abubakar, ele acabou fazendo história vencendo pela primeira vez. Uma seleção africana venceu pela primeira vez o Brasil em Copa do Mundo. Ele fez o gol e o cara é expulso. Um cara que faz um tipo de gol assim, fazendo esse tipo de história, ele deveria poder chegar até mais longe. Ele deveria poder tirar a camisa, ir pra torcida, beber um pouco de cerveja, mesmo que no Catar não possa. Que no Catar, se você bebe cerveja, você é executado. Mas o Abubakar poderia abrir uma exceção. A FIFA poderia, de repente, cogitar melhorar uma situação dessas, onde a história acontece na frente dos nossos olhos. Infelizmente, o jogo deixou mais dois jogadores brasileiros lesionados. Alex Telles e Gabriel Jesus estão realmente fora da Copa. Quer dizer, é uma pena aí pro Alex Telles e pro Gabriel Jesus, mas com certeza é uma grande alegria pro Pedro, que finalmente poderá se titular como boa parte da torcida estava pedindo. Tristeza de uns é a alegria de outros. Exatamente, a gente precisa entender que às vezes a lesão, a dor, a melancolia, a decepção de algumas pessoas vai ser a completa euforia e a felicidade de outros. A quantidade de jogadores quebrados do Brasil já pode até montar outra seleção apenas com craques lesionados. Eu concordo, Diego, inclusive eu completo. Os melhores jogadores lesionados estão no Brasil. Se você perceber, a seleção brasileira é a seleção com os melhores jogadores quebrados que tem em toda a Copa do Mundo. Você vê um time com Danilo, Alex Telles, Gabriel Jesus, Neymar. Você bota aí esse time aí para jogar contra uma Arábia Saudita, bate de frente. O erro do Brasil foi não naturalizar alguns jogadores que as seleções não querem aproveitar ou que nasceram em países onde o futebol é ruim e, infelizmente, apenas o IDH é altíssimo. Pois é, essa infelicidade de alguns países é ter esse pouco desenvolvimento no futebol. E aí, infelizmente, acaba sobrando tempo demais para desenvolver o resto do país. Desenvolver educação, desenvolver saúde. O que é uma pena, porque todo mundo sabe que você preste atenção para sentar no jogo para se divertir, é ver futebol, não é ver o hospital crescendo. E, por exemplo, o Brasil poderia ter aproveitado aí o Cano, que está jogando muito bem no Fluminense, o Haaland, que está brilhando aí pelo Manchester City, o Lewandowski, que estava na seleção polonesa, mas não vai fazer mais nada. Ele poderia lateralizar esses jogadores, inclusive sem eles perceberem. Chamava para o Brasil para falar: tem um convite aqui para você fazer um negócio no Brasil. Quando você vê, rapta o jogador, põe logo a camisa da seleção brasileira e bota eles para jogar no Catar. Agora vamos falar sobre o Uruguai 2 e Gana 0. Muita gente diz, né, que essa eliminação do Uruguai é para pagar pela Copa de 1950. O Uruguai, Diego, o problema dessa afirmação, se a gente for realmente pensar que o Uruguai está pagando pela Copa de 50, então ele já está pagando pela essa Copa de 50 há pelo menos 70 anos. A Gana também acabou saindo da Copa, mas acabou meio que se vingando sem se vingar do Uruguai. Simplesmente evitando de tomar o terceiro gol. Uma das melhores vinganças de um time é deixar de perder sendo completamente humilhado em uma goleada e ser eliminado da Copa apenas sendo eliminado da Copa, perdendo normalmente e eliminando um rival. Agora, para Portugal 1, Coreia do Sul 2,
Tal qual o jogo do Brasil, né, Portugal também jogou de forma bastante desinteressada, porque já estava classificado, já era o líder do grupo, e também, tal qual o Brasil, fez aí um excelente serviço para a torcida portuguesa, que é fazer os portugueses apenas saírem para beber, enquanto viam um jogo ali que se assemelhava até ao Flamengo do Brasileirão de 2022. Um time completamente sem tesão. Para a Coreia, era um jogo importante, pois valia a classificação e valia também não precisar voltar tão cedo para a Coreia do Sul, que é bastante longe de qualquer país que não seja a própria Coreia. Pois é, Diego, o fato da Coreia ser eliminada, caso ela fosse eliminada, ia ser muito ruim para ela. Porque você tem que fazer uma viagem longa, que é para a Coreia do Sul, que qualquer país é longe da Coreia. E provavelmente tendo que escutar apenas K-pop, ia ser uma coisa muito torturante. O K-pop, o Diego, é a MPB da Coreia. É tão chato quanto. Aquele Blackpink, aquele grupo lá, é a Malu Magalhães da Coreia do Sul. O jogo valeu apenas para os coreanos, pois ganharam. E, por conta da vitória de Uruguai apenas por 2-0, estão classificados para as oitavas e vão pegar no Brasil. Isso seria uma notícia ruim para a Coreia se o Brasil não tivesse uns 30 jogadores quebrados. Como o Brasil está com boa parte do seu elenco completamente sem perna, então vai ser um jogo completamente disputado para a Coreia. Se o Neymar jogar, será apenas Neymar sem tornozelo, o que deixa o jogo mais fácil para a Coreia. Agora, do mesmo jogo que aconteceu durante o jogo do Brasil foi o jogo Sérvia 2, Suíça 3. E esse foi provavelmente um jogo muito bom, porque teve muita reviravolta e ninguém liga, porque foi no mesmo horário do jogo do Brasil. Foi um jogo com muitas reviravoltas no placar e a Suíça terminou na frente, garantindo a classificação em segundo lugar. O interessante da Suíça é que ela fez 3 gols, ganhou um jogo por 3 gols feitos, e mesmo assim não adiantou para passar do Brasil no saldo, mesmo com o Brasil perdendo, mostrando aí claramente o quanto a Suíça falhou em não ter manipulado o relógio. A gente disse isso aqui. É a especialidade do suíço é o relógio. Eles poderiam ter esticado o tempo do jogo deles, e quando percebesse já estava umas 8 horas da noite aqui no Brasil, ele estava jogando no Suíça ainda. Eles poderiam cansar o sérvio e estava aí uns 14-2. E aí teria passado o Brasil. Agora, falando de Costa Rica 2, Alemanha 4, o interessante dessa eliminação da Alemanha é que a Alemanha desperdiçou 7 gols em 2014 e agora não conseguiu mais ter 7 gols para usar de crédito para poder classificar essa Copa. Costa Rica saiu dessa Copa com 11 gols tomados e mesmo assim conseguiu assustar a seleção da Espanha, enquanto esteve na frente do placar e ajudou a eliminar a Alemanha, apenas evitando tomar mais 7 gols. A Alemanha, ela deu aí um exemplo do que é o desperdício de gols, que é algo muito raro no futebol, onde uma seleção ela faz 4 gols numa partida e ainda assim consegue ser eliminada, obtendo aí o mesmo resultado que seria se tivesse apenas perdido. Às vezes a forma de ganhar é apenas perder e ir para casa mais cedo. Com isso a gente encerra o CEP de hoje. Ficamos aí agradecidos com a sua visualização e teremos mais CEP aí nas oitavas de final, cobrindo aí o jogo do Brasil e Coreia e outros jogos das oitavas aí. Teremos aí com certeza muitos jogos bons, alguns um pouco chatos e alguns completamente ruins, mas é Copa do Mundo, todo mundo gosta de ver, estando completamente embriagado dentro do próprio trabalho, bebendo cerveja e sendo demitido. Muito obrigado a você e uma boa noite. Boa noite, pessoal.